Nos últimos anos, uma sigla passou a dominar a indústria automotiva, VE, ou veículo elétrico. Lançamentos, debates e planos futuros giram quase sempre em torno desse tema, levando muitos a acreditar que não há mais alternativas. Enquanto isso, a Honda segue um caminho diferente, trabalhando discretamente em uma solução que foge do óbvio, e que nem mesmo gigantes como a China ou Elon Musk colocaram no centro da conversa. A Honda desenvolveu um motor que não busca competir diretamente com os veículos elétricos, mas oferecer uma alternativa complementar. Para a empresa, as baterias não são a única resposta possível. A ideia é explorar uma tecnologia que reduza a dependência da gasolina, evite o peso e as limitações do carregamento elétrico e torne o uso diário mais simples. Essa proposta não surge como um choque, mas como o início de uma nova direção, capaz de influenciar o futuro do setor automotivo. Para entender esse pensamento, é importante olhar para a origem da Honda. Soichiro Honda, fundador da empresa, não se encaixava no perfil tradicional de empresário. Nascido em 1906, cresceu em meio a ferramentas e máquinas, influenciado pelo trabalho do pai, que era ferreiro. Desde cedo, demonstrou paixão por desmontar motores, consertar bicicletas e buscar formas de tornar as máquinas mais eficientes. Para ele, máquinas não serviam apenas para funcionar, mas precisavam ter propósito. Seu início não foi com carros de luxo ou grandes motocicletas. O primeiro passo foi a fabricação de anéis de pistão, peças simples, porém essenciais. Em 1937, fundou a Tokai Seiki para fornecer esses componentes à Toyota. O caminho foi difícil, agravado pela Segunda Guerra Mundial, que destruiu sua fábrica. Após o conflito, o Japão enfrentava escassez de combustível e dificuldades de transporte. Em 1946, Soichiro teve uma ideia prática: adaptar pequenos motores militares excedentes a bicicletas. Essa solução simples marcou o início da Honda como marca. Em 1948, nasceu a Honda Motor Company, que rapidamente ganhou destaque com motocicletas confiáveis e competitivas. Em pouco tempo, a empresa passou a vencer corridas e quebrar recordes, mostrando ao mundo que o Japão não apenas copiava tecnologia, mas criava engenharia de alto nível. Quando entrou no mercado de automóveis, a Honda manteve sua filosofia. Para a empresa, o motor sempre foi o coração do veículo. Os carros eram fáceis de dirigir, suaves na aceleração e conhecidos pela durabilidade. A experiência ao volante ia além do deslocamento, reforçando a reputação da marca como sinônimo de qualidade. Hoje, a Honda é uma das maiores fabricantes de motores do mundo, presente em motocicletas, carros, aviões e até na Fórmula 1. O que começou com um homem trabalhando com as mãos sujas de graxa tornou-se uma força global. Apesar de vender milhões de veículos todos os anos, a identidade da Honda vai além dos números. Sua força está em criar carros duráveis, com tecnologia prática e foco na experiência do usuário. Modelos como o Honda Accord exemplificam essa filosofia. Não foi um sucesso imediato, mas conquistou confiança ao longo do tempo, tornando-se uma escolha frequente para quem busca confiabilidade. As pessoas escolhem a Honda sabendo que o carro tende a durar, seja como primeiro veículo ou parte de uma garagem maior. Mais do que confiabilidade, a Honda sempre demonstrou visão de futuro. Nos anos 1970, quando regras ambientais mais rígidas surgiram nos Estados Unidos, a empresa respondeu com o motor CVCC, que atendia às normas sem grandes complicações. Depois veio o VTEC, provando que era possível extrair desempenho de motores menores. A Honda também esteve entre as pioneiras na introdução de carros híbridos, ajudando a mudar a percepção de que veículos ecológicos precisavam ser lentos ou sem graça. Agora, a empresa se encontra em mais um ponto de virada. A nova proposta não é um elétrico tradicional nem um híbrido comum. Trata-se de mais um passo fora do caminho padrão. Para a Honda, a história do motor a combustão ainda não chegou ao fim. Segundo a própria Honda, com a tecnologia adequada, os motores ainda podem ser úteis e relevantes. Esse entendimento levou a empresa a apostar em uma ideia diferente: o hidrogênio. Embora o tema pareça recente para muitos, a Honda trata essa tecnologia com seriedade há anos. A pergunta surge naturalmente: se o mundo inteiro caminha para os veículos elétricos, por que a Honda escolhe outro rumo? A resposta está no fato de a empresa não acreditar em simplesmente seguir a maioria. Os veículos elétricos, que antes pareciam coisa de ficção científica, hoje fazem parte do cotidiano. Silenciosos, sem fumaça e com grandes telas, tornaram-se comuns nas ruas. Estações de recarga, carregamentos feitos durante um café e incentivos governamentais aceleraram essa adoção. Em muitos países, já se fala abertamente no fim dos carros a gasolina e diesel nas próximas décadas. Nesse cenário,
A aposta da Honda no hidrogênio chama atenção. À medida que as discussões sobre mudanças climáticas cresceram, os veículos elétricos passaram a ser vistos quase como a única solução possível. As baterias evoluíram, o tempo de carregamento diminuiu e o silêncio ao dirigir deixou de ser motivo de crítica. Hoje, diversas montadoras lançam modelos elétricos em ritmo acelerado, tratando-os como símbolo de um futuro mais limpo. No entanto, há limitações pouco discutidas. As baterias têm vida útil limitada, são pesadas e dependem de materiais como lítio e cobalto, cuja extração causa impactos ambientais. Além disso, o descarte dessas baterias ainda representa um desafio sem solução definitiva. O carregamento também é um ponto sensível. Enquanto abastecer um carro a combustão leva poucos minutos, recarregar um elétrico pode exigir horas, especialmente em locais com pouca infraestrutura. Soma-se a isso o custo elevado dos veículos e a incerteza sobre o preço da energia no futuro. Diante dessas questões, a Honda opta por refletir antes de seguir a tendência dominante. A empresa busca evitar longos tempos de carregamento, o acúmulo de baterias descartadas e a dependência crescente de metais raros. Sua proposta não é totalmente elétrica nem baseada nos motores tradicionais, mas um caminho intermediário, a tecnologia do hidrogênio. O hidrogênio se destaca por ser abundante e por não gerar emissões poluentes durante o uso. O resultado do processo é apenas água. Para a Honda, essa pode ser uma alternativa sólida para quem busca veículos realmente limpos no longo prazo. Essa visão não surgiu de forma repentina. A empresa desenvolve essa tecnologia há anos, preparando-a para aplicação prática. Em 2015, a Honda apresentou o Clarity Fuel Cell no Salão do Automóvel de Tóquio. Diferente de um conceito distante da realidade, o modelo foi colocado à venda no Japão, tornando-se o primeiro carro a hidrogênio disponível para consumidores comuns no país. O Clarity foi projetado desde o início para esse tipo de tecnologia, e não como uma adaptação de um modelo existente. Suas células de combustível eram compactas e eficientes, integradas ao veículo sem comprometer o desempenho. O resultado foi um carro capaz de percorrer longas distâncias sem emitir poluentes. Com um único tanque de hidrogênio, a autonomia chegava a cerca de 580 km, superando muitos elétricos da época. A condução era silenciosa, suave e confortável, reforçando a percepção de que a Honda havia encontrado uma alternativa viável para uma mobilidade mais limpa e inteligente. Foi nesse ponto que a história desacelerou. Apesar do alto nível de tecnologia, o Clarity não alcançou o sucesso esperado pela Honda. O problema não estava no carro, mas no contexto ao redor. As estações de reabastecimento de hidrogênio eram extremamente limitadas. Fora de algumas regiões específicas da Califórnia e do Japão, encontrar hidrogênio era um desafio constante. Viajar longas distâncias significava conviver com a incerteza sobre onde estaria a próxima estação. Para a maioria das pessoas, isso era um obstáculo grande demais. Além disso, havia a questão da percepção. O hidrogênio parecia complexo e distante, enquanto os veículos elétricos transmitiam uma ideia simples: ligar na tomada, carregar e seguir viagem. Os veículos elétricos ganharam espaço rapidamente. Celebridades começaram a adotá-los, governos ofereceram incentivos e as estações de carregamento se multiplicaram. Os carros a hidrogênio, por outro lado, não receberam o mesmo apoio, nem visibilidade, nem benefícios relevantes. Como resultado, mesmo com toda sua engenharia avançada, o Clarity não se tornou popular. Em 2021, a Honda decidiu descontinuar o modelo. No entanto, isso não marcou o fim da tecnologia. Pelo contrário, o projeto deixou aprendizados importantes. Ficou claro que veículos a hidrogênio funcionam e são confiáveis. O problema não era a tecnologia, mas o momento em que ela foi apresentada. A Honda optou por não insistir naquele cenário. Observou o crescimento dos veículos elétricos, deixou o mercado amadurecer e continuou desenvolvendo o hidrogênio de forma discreta. Abandonar essa visão nunca foi uma opção. Agora, a empresa retorna com mais preparo e um parceiro estratégico, a General Motors. Juntas, Honda e GM passaram a trabalhar em soluções mais avançadas, corrigindo os pontos fracos do passado, como autonomia, integração e confiança do consumidor. É nesse contexto que surge a nova virada da história, o CR-V movido a hidrogênio. Não se trata de uma simples variação estética. A Honda escolheu um modelo conhecido, confiável e popular para apresentar essa tecnologia. Por fora, trata-se do mesmo CR-V já familiar para famílias ao redor do mundo. Por dentro, o conceito é completamente diferente. Após a experiência com o Clarity, a Honda entendeu que a tecnologia precisa ser eficiente, mas também simples de usar.
Por isso, a escolha de um SUV espaçoso, funcional e já consolidado. Desenvolvido em parceria com a GM, o CR-V a hidrogênio busca se encaixar na rotina diária como uma alternativa real aos veículos elétricos. Externamente, ele mantém o visual tradicional. Internamente, não há motor a gasolina nem uma grande bateria que exija horas de recarga. O veículo funciona com hidrogênio armazenado em 2 tanques de alta pressão na parte traseira, projetados com foco em segurança e aproveitamento de espaço. Um sistema de célula de combustível, instalado sob os bancos, gera eletricidade durante o uso e alimenta o motor de forma contínua. A principal vantagem está na praticidade. Não é necessário procurar pontos de carregamento. O abastecimento com hidrogênio leva entre 3 e 5 minutos, tempo semelhante ao de um carro a combustão. Com o tanque cheio, o CR-V pode percorrer longas distâncias sem a ansiedade comum dos veículos elétricos. Durante o funcionamento, o hidrogênio se combina com o oxigênio para gerar eletricidade, liberando apenas vapor de água. Não há emissão de poluentes. Além disso, o veículo pode fornecer energia em situações específicas, como quedas de luz, alimentando aparelhos essenciais e carregando dispositivos eletrônicos. Mesmo com toda essa tecnologia, a Honda manteve o conforto e a praticidade. O interior continua espaçoso, adequado para viagens em família, e o porta-malas não foi prejudicado. Compras, malas e equipamentos esportivos continuam cabendo com facilidade. Tudo indica que essa tecnologia não foi adaptada às pressas, mas integrada desde o início ao projeto. A Honda também adotou uma estratégia cautelosa de lançamento, começando por regiões onde a infraestrutura de hidrogênio já existe, como Califórnia e Japão. Assim, a preocupação com o abastecimento deixa de ser um problema imediato para os motoristas. À medida que novas estações de hidrogênio forem sendo instaladas, o CR-V será levado gradualmente a outras regiões. A estratégia da Honda não é crescer rápido, mas avançar com consistência. A empresa prioriza planejamento, parcerias sólidas e execução cuidadosa, em vez de campanhas chamativas. Essa postura mais contida é justamente o que diferencia o projeto e faz com que o CR-V a hidrogênio comece a ser visto como um concorrente real no cenário atual. Enquanto outras montadoras concentram esforços em baterias cada vez maiores e carregamentos mais rápidos, a Honda já entrega reabastecimento em poucos minutos, boa autonomia e zero emissões, tudo em um SUV conhecido e confiável. A questão que surge é simples. Se essa tecnologia já é viável hoje, o que pode acontecer quando for aplicada a outros modelos da marca? Por muito tempo, o maior obstáculo para os carros a hidrogênio foi a falta de infraestrutura. Modelos como o Clarity eram tecnicamente prontos, mas a escassez de postos afastava consumidores. Esse único fator atrasou o avanço do hidrogênio por anos. Agora, esse cenário começa a mudar. As estações estão crescendo nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, enquanto outros estados observam o movimento. O Japão incorporou o hidrogênio à sua política energética, a Alemanha investe em redes para transporte pesado e a China direciona bilhões para ônibus, táxis e veículos comerciais movidos a hidrogênio. Esses investimentos mostram que o hidrogênio deixou de ser tratado como experimento. Governos passaram a enxergá-lo como solução prática, especialmente para veículos pesados e transporte público, onde autonomia longa e reabastecimento rápido são essenciais. Nessas aplicações, esperar horas por carregamento não é viável. Com isso, algumas limitações dos veículos elétricos ficam mais evidentes. Em muitas regiões, a rede elétrica já sofre com sobrecarga, e há restrições de uso em horários de pico. Ao mesmo tempo, a demanda por eletricidade cresce mais rápido do que a capacidade de geração. Soma-se a isso a dependência de metais raros, como lítio e cobalto, que são caros, difíceis de reciclar e geram impactos ambientais relevantes. O hidrogênio evita parte desses problemas. Ele não pressiona a rede elétrica, não exige longos tempos de espera e não depende dos mesmos metais usados em baterias. Além disso, pode ser produzido a partir da água com energia solar ou eólica, o chamado hidrogênio verde. Nesse cenário, o veículo funciona com combustível gerado de fontes renováveis, sem fumaça, sem poluição e com menor impacto ambiental. O objetivo do hidrogênio não é substituir os veículos elétricos, mas atender demandas específicas: transporte pesado, longas distâncias e regiões onde a infraestrutura elétrica é limitada. Não se trata de uma disputa direta entre tecnologias, mas de usos diferentes para problemas diferentes. Aos poucos, esse entendimento começa a se consolidar. Nesse contexto, o CR-V a hidrogênio chega em um momento favorável, quando a infraestrutura começa a acompanhar a tecnologia. Mas a visão da Honda vai além dos postos de abastecimento. A empresa segue conectada à sua essência,
O motor. Desde os primeiros ciclomotores até máquinas de competição, a Honda construiu sua reputação em torno da engenharia de motores. Agora, diante da transição energética, a marca redefine o que esse motor pode ser no futuro. Para a Honda, a resposta está no hidrogênio. A célula de combustível preserva a sensação de condução suave e imediata, sem ruído, sem fumaça e sem gasolina. O carro responde de forma natural, mantendo a experiência ao volante, mas com emissões reduzidas a vapor de água. Não é um abandono do motor, mas uma evolução. Essa visão se fortalece com a parceria com a General Motors, unindo a tradição da Honda em motores com a experiência da GM em eletrificação. Juntas, desenvolvem sistemas de células de combustível mais compactos, eficientes e confiáveis. Além disso, a Honda integra um consórcio japonês com empresas como Toyota, Subaru, Mazda e Yamaha, que trabalham em motores ultralimpos capazes de operar com hidrogênio, biocombustíveis ou amônia. O foco não é eliminar os veículos elétricos, mas ampliar as opções. Esses motores podem ser especialmente úteis em áreas remotas, ambientes industriais ou regiões com fornecimento elétrico instável. A Honda não segue tendências por impulso, ela tenta definir o que o carro do futuro realmente deve ser. A pergunta final é inevitável: um CR-V movido a hidrogênio pode competir com veículos elétricos? Em termos de reabastecimento, a diferença é clara. Enquanto veículos elétricos pode levar de meia hora a várias horas para recarregar, o CR-V a hidrogênio está pronto em poucos minutos. Em autonomia, também se destaca, chegando a cerca de 640 km com um tanque cheio, reduzindo paradas e preocupações. Do ponto de vista ambiental, ambos evitam emissões durante a condução, mas o CR-V elimina a necessidade de grandes baterias e os impactos associados à sua produção e descarte. A Honda não pretende substituir os Vs, mas oferecer uma alternativa prática, limpa e eficiente. Mesmo que o hidrogênio ocupe apenas uma parte do mercado, ele já cumpre um papel importante: ampliar possibilidades e estimular novas soluções. A iniciativa da Honda faz parte de uma transformação maior, em que diferentes tecnologias coexistem na busca por um futuro mais limpo. Os veículos elétricos são parte desse caminho, mas não representam a única resposta. A corrida por energia limpa está em andamento, e é justamente essa diversidade de ideias que está impulsionando a evolução do setor. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.